futuros aprovados do IBGE. Boa noite, sabadô. E aqui estamos. E galera, muita gente me mandando mensagem se a promoção do curso do IBGE, tá? Ainda está de pé. Ainda, galera. Inclusive, próxima semana, tá entrando aí os últimos assuntos com várias questões. E galera, questões focadas, tá? Esse curso é um curso baseado na IBFC. É por isso que aqui a gente tá pegando no YouTube questões do IBGE, tá? Tanto focado na IBFC quanto focado no Instituto, o que avalia, pra gente ajudar também aí a galera. Beleza? E muita gente me perguntando sobre o aulão pré-munição. Vai ter o aulão pré-munição tanto para o IBGE Instituto Avalia, quanto para o IBGE IBFC. E perceba, a gente não repete questões, né? Aqui a gente já pegou todo tipo de questão que você imaginar, as questões de 2026 da IBFC, do Instituto Avalia, e a gente não repete aqui nas aulas questões. Quer mais aulas como essa? Se essa aula tiver pelo menos aí 100 comentários, pelo menos aí uns 300 curtidas, não quero Pix, eu vou preparar algo especial. E galera, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Então, vamos embora aí, ó, vem comigo. Galera, essa primeira questão foi uma questãozinha aí bem interessante, TJ Pernambuco. A questão, ela diz o seguinte: nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria e todos os diretores têm casa própria. Com base nessa afirmação, é possível concluir que assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Isso é um argumento, né? Ele te dá duas premissas e quer a conclusão. Essas questões que as premissas têm todo, nenhum, algum, você vai desenhar as bolotas mágicas, os diagramas lógicos. O que é que você tem que perceber? Ó, esse nem aqui, ele está negando essa frase. Quando a gente fala, galera, nem todo A é B, isso é a negação de todo A é B. É como se a gente falasse que algum A não é B. Quando a gente fala que o quê? Que nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria, a gente está dizendo que o quê? Que algum funcionário de uma empresa, o quê? Não tem casa própria. Então, quando o cara chega na prova e coloca o nem na frente do todo, ele está negando, tá? Quando a gente diz assim, ó, nem todo homem chora, é a negação de todo homem chora, que é o quê? Algum homem não chora. Beleza. Vamos lá. Ele me disse aqui que todos os diretores têm casa própria. O que seria o todo? Né? Um conjunto dentro do outro. O que é todo A é B? É o conjunto A dentro do conjunto B. Quando ele diz todos os diretores têm casa própria, é o conjunto, ó, dos diretores dentro do conjunto dos que têm casa própria. Tá aí. Quando a gente fala que o quê? Que todos os diretores têm casa própria, o conjunto dos diretores dentro do conjunto dos que têm casa própria. E galera, lembra disso aqui, ó. O algum A
não é B, eu posso representar assim, ó. O algum A não é B, eu estou mostrando que tem elemento de A que não é B. Existe, no mínimo, um A que não é B. É essa região que está pintada. Então, quando ele diz que nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria, ele está dizendo que o quê? Que algum funcionário não tem casa própria. Eu poderia pensar assim, ó. Veja, colocar aqui, ó, funcionário, e essa região aqui, ó, que tá pintada, tá mostrando que o quê? Que tem funcionário aí que não tem casa própria. E ainda eu poderia pensar assim, viu, gente, ó. Veja, eu poderia pensar ainda assim, ó. Vê. Aqui é funcionário que não tem casa própria. Então, poderia tocar lá em diretor ou não, tá? Então, esse desenho está mostrando que o quê? Que todos os diretores têm casa própria, diretor dentro de casa própria. E está mostrando também que o quê? Que tem funcionário que não tem casa própria, né? Aqui eu estou mostrando, ó, nessa região, que aqui é funcionário que não tem casa própria, ó. Aqui é funcionário que não tem casa própria. Agora vamos ler o que é que diz na letra A. Na letra A diz: existe um diretor da empresa que não tem casa própria. Galera, pelo amor de Deus. Se todos os diretores têm casa própria, como é que vai ter um diretor que não tem casa própria? Isso é falso. Isso é falso. Beleza? Letra B. Ele está dizendo que o quê? Os diretores não são funcionários da empresa. Os diretores não são funcionários da empresa. Você pode concluir isso através do desenho? Claro que não. Letra C. Se um funcionário da empresa não tem casa própria, então ele não é um diretor. Galera, veja. Se um funcionário da empresa não tem casa própria, ó, por exemplo, ó, esse cara aqui, ele é funcionário da empresa e não está tendo casa própria. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele é funcionário da empresa e não tem casa própria. Então, ele não é um diretor? Galera, com certeza, com certeza. Se ele, o quê? Não tem casa própria, ele não vai ser um diretor. Porque, ó, se ele tá aqui nessa região aqui, ó, se ele tá aqui nessa região e é funcionário da empresa que não tem casa própria, ele não vai ser diretor. Galera, uma maneira seria essa, tá? Ó, uma maneira seria essa. Mas sabe como é que você poderia pensar? Você poderia pensar assim, ó. Ele não disse que todo diretor tem casa própria. O todo, ele equivale a um sim, então. Quando eu digo que todo homem é mortal, eu estou dizendo que se é homem, então é mortal. Quando ele diz que todos os diretores têm casa própria, é como se dissesse assim, ó. Se é diretor, então tem casa própria. Se é diretor, então tem casa própria. Galera, quando eu tenho um sim, então, quando eu nego as duas partes e inverto, eu não tenho uma frase equivalente? Lembra? Quando eu tenho um sim, então, se eu negar as duas partes e inverter, eu tenho uma frase equivalente. Se eu negar aqui diretor e negar casa própria e trocar de posição, é a mesma coisa. Ou seja,
Se não tem casa própria, não é diretor, tá? Ou seja, ó, se não tem casa própria, então não é diretor. A resposta aí é letra C. Lembre, quando eu tenho um argumento, a conclusão, ela tem que estar o quê? Decorrendo das premissas. Beleza? Por isso, Lady C, letra C. Vamos para a próxima. Questão 2, ó, do Instituto Avalia. Inclusive, eu fiz uma questão da IBFC, que era a mesma coisa. Ó, se um cubo mágico, tá? Ó, um cubo. Fazer aqui um esboço simples de um cubo, ó. Se um cubo... O cubo, ele também é chamado assim, galera, ó. Hexaedro regular. São 6 faces quadrangulares, tá? Um cubo, gente, ele é formado por 6 quadrados, tá? Então, um cubo mágico tem 55 milímetros de aresta, ó. Aqui é 55, ó. Aqui é 55, aqui é 55. Um cubo, ele tem as 3 dimensões iguais. Comprimento, largura e altura são iguais. E aí ele quer o quê, gente? A área total. Galera, a área total de um cubo é o quê? 6 vezes a área de um quadrado. Porque, galera, veja, ó. Aqui eu tenho um quadrado. Se eu calcular a área desse quadrado aqui e multiplicar por 6, eu tenho a área total de um cubo. E aí fica fácil, ó. A área aqui, ó, do quadrado, né, lado ao quadrado, vai ficar quem? 55 ao quadrado. Galera, uma dica, tá? Quando você eleva um número que termina em 5 ao quadrado, a resposta vai terminar em 25. Por exemplo, se eu pegasse isso aqui, ó, vamos lá. 35 ao quadrado. Com certeza, isso vai terminar em 25. Se eu pego um número que termina em 5 e elevo ao quadrado, ele vai terminar em 25. E agora, como é que eu faço para obter o que vem à frente? É só pegar esse cara e multiplicar por quem vem depois dele, ó. Depois do 3 vem 4. 3 vezes 4, 12. Isso vai dar 1.225. Então aqui, né, 5. Quem vem depois do 5? 6. 5 vezes 6, 30. Então, ó, 3.025. É só fazer, gente. 55 vezes 55. Então, 3.025 é a área de um quadrado. Só que eu tenho quantos? 6, né? Então, vai ficar 6 vezes 3.025. Fazer essa continha aqui de bebim. Ó, 6 vezes 5, 30, vai a 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15, vai a 1. Aqui dá 1. Aqui dá 18. 18.150 milímetros quadrados. Ó, eu respondi uma questão que caiu na IBFC, que ele pedia a área de um cubo. Cubo, também chamado de quem? Hexaedro regular. Então é calcular a área de um quadrado e multiplicar por 6. Vamos para a próxima. Questão 3, ó, da IBFC. Foi 2024, só que eu resolvi aqui uma questão 2026 que cobrava isso. Galera, isso cai muito. Se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Se Paula o acompanha,
então sexta-feira não é feriado. Podemos concluir que, o que foi que eu já disse a vocês? Quando eu tenho um conjunto de se, então, aplique a regra do facão. Como assim, professor? Chega lá na prova, você tem isso assim, ó. A, então B. B, então E. E, então H. Qual é a conclusão desse argumento? Ó, você tem aqui um conjunto de sim, então, ó, vários sim, então. Três premissas. E que é a conclusão. O que é que você vai fazer? Eu vou cortar as coisas iguais em lados opostos, ó. B, posso cortar com B. B saindo, B entrando. E, eu posso cortar com E, ó. Apliquei o facão. Vai sobrar o quê? Na ordem. A conclusão. A, então H. Galera, eu fiz uma questão 2026 da IBFC e também fiz uma questão do Instituto Avalia que cobrava esse tipo de argumento. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, Paula o acompanha, meta faca, ó, vapo. O que é que vai sobrar na ordem? Se João pratica esportes, então sexta-feira não é feriado. Tem isso aí? Se João pratica esportes, então sexta não é feriado? Tem. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Isso cobra. Por isso que a gente sempre entrega no aulão pré-munição as questões. Vamos embora. Questão 4. Se 30% de um número X é igual a 24, então 20% da metade desse número X é igual a... Ó, você pode fazer isso utilizando muita letra, pode fazer sem letra. Mas eu sempre digo que regra de 3 é vida. Ele está dizendo que 30% de um número X é 24. Ou seja, 30% equivale a 24. Se eu quiser saber quem é esse número X, é só colocar aqui quanto? 100%. Se 30% é 24, 100% é o número todo, é X. Pronto. É uma regra de 3 simples direta, né, gente? Quando eu envolvo porcentagem com valores, então é só multiplicar cruzado, ó. Vai ficar 30 vezes X igual a 100 vezes 24. Quem é X? 100 vezes 24, na humildade, tá? Eu tô fazendo dividido por 30. Ó, simplifica aqui 0 com 0. Vai ficar aqui, ó, 10 vezes. Se você simplificar aqui, ó, 24 por 3 sobra 8. 10 vezes 8 dá quanto? 80. Pronto. O X é 80. Só que ele quer o quê? 20% de quem? Da metade desse número. Quem é a metade de 80? A metade de 80 é 40. Ele quer que você calcule 20% da metade de 40. Beleza? Gente, quem é 20% de 40? Como é que eu calculo porcentagem? O que é porcentagem? Cortar 2 zeros. É só multiplicar, né? O do, dá é vezes. 2 vezes 4, 8. Resposta, letra B. É um tipo de questão que a IBFC gosta de cobrar, tá? Você sabe que Instituto Avalia, gente, são poucas questões. Tem mais prova de matemática do que raciocínio lógico, mas alguns conteúdos não estão dentro do seu edital. Tranquilo? Beleza?
Vamos embora. Olha a lapa de texto. O que é que eu sempre digo aqui quando tem texto grande? Aplique a técnica dos 4Q. Professor, que gota é isso? A técnica dos 4Q. Quer que eu quero na questão. Quer que eu quero na questão. É a técnica dos 4Q. Quer que eu quero na questão. Eu vou para o comando da questão. Se eu precisar do texto, eu volto. Vou para o comando da questão. Considere a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é o ou, né? Ou um ou outro, mas não ambos. Considere a disjunção exclusiva. Ou uma pessoa é rica, ou essa pessoa é pobre. Assinale a negação desta proposição. Galera, como é que a gente nega o ou para a IBFC? Gente, eu tenho várias maneiras. Eu ensino aqui a vocês 5 maneiras de negar o ou. Só que a IBFC, ela cobra 2. Como é que eu nego o ou? É só lembrar do mama, neném. Mama, neném. O que é o mama, neném? Como é que eu nego o ou? Você troca o ou por si e somente si e mama, mantém as duas. Ó, mantém as duas. Troco o ou por si e somente si e mantenho as duas. Então vai ficar o quê? Uma pessoa é rica, se e somente se, essa pessoa é pobre. A resposta é letra A. Mas poderia parecer o quê? Neném. Ou seja, como é que eu nego o ou? Troco o ou por si e somente si. Neném. Nega as duas. Aqui poderia ter o não aqui, ó. O não aqui. Então poderia ser o que também como resposta? Uma pessoa não é rica se e somente se essa pessoa não é pobre. Então, galera, o que a IBFC gosta de colocar? Como é que eu nego o ou? Troco por si somente si e mantenho as duas frases. Troco por si somente si e nego as duas. Até porque, gente, quem vem estudando, e eu sei que vocês estão, o ou e o si somente si, a tabela dos dois são opostas. O que em uma dá verdade, na outra dá falso. O que uma dá falso, na outra dá verdade. É por isso que um é o que do outro? A negação. Show de bola? Resposta, letra A. Professor, eu quero mais questões. Deixa o like, vá. Curta, compartilhe. Professor, eu queria mais questões. Entrega isso, aquilo. Deixa o like, comenta. Reciprocidade. Um ajuda o outro. Galera, é isso. Pessoal, quem não tá dentro do grupo, entra no grupo. E outra coisa, quem não segue ainda o nosso Instagram do Exatas para Gabaritar, se inscreva. E quem não tá inscrito no canal, se inscreva também. Por quê? Porque vai ter alguns eventos que você tem que estar inscrito para participar. Beleza? E um beijão. Deus abençoe vocês. Valeu. Quero ver aí os comentários, viu? Fui.